Vamos dar as mãos e vamos entrar em acordo. A palavra de Deus diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali. Ali o poder milagroso de Deus Jesus está andando entre nós. Pai Celestial, nós te agradecemos porque podemos chegar diante do teu trono. Por causa do amor que tens por nós e por causa do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, estão aqui os teus filhos e também aqueles que nos assistem de todas as partes do mundo, que precisam de um milagre agora. Pode ser um grande milagre, pode ser um pequeno milagre. Pode ser um milagre de cura ou um milagre de libertação. Talvez seja um milagre em nossos lares, em nossa família, nossos filhos, nossos netos. Talvez seja em nosso trabalho, em nossos negócios. Pai, nós te agradecemos porque Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tu és o Deus que ainda abre olhos cegos. Tu és o Deus que ainda expulsa espíritos. Tu és o Deus que ainda traz milagres financeiros, como a moeda de ouro que saiu da boca de peixes. Tu és o Deus que ainda ressuscita os mortos, tanto no físico quanto no espiritual. Portanto, Pai, eu te peço que nos toque nesta manhã. Toca-nos em nome e pelo sangue de Jesus Cristo. E, Pai, pelo que vais fazer, nós te daremos glória e louvor. E, Pai, se houver alguém aqui ou nos escutando ao redor do mundo que não conheça Jesus como Senhor e Salvador ou que tenha se afastado, peço-te que os toques e que os atraia, permitindo que sintam o teu amor, que percebam que tu és a resposta para toda a necessidade que temos. Pai, nós te louvamos, te glorificamos, nós te amamos, te adoramos, te servimos e declaramos em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus, que é o nosso Messias. E todo filho milagroso de Deus disse: vire para o seu vizinho e diga: este vai ser um grande novo ano, amém? Que Deus tremendo nós servimos. Vou pedir que você abra sua Bíblia nesta manhã no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Agora, esta mensagem, acho que colocamos como título que ninguém despreze a sua juventude, mas eu quero mudar um pouco esse título nos nossos corações para o abalo da juventude. O abalo da juventude. Ouça isto. Em 2017, o dicionário Oxford escolheu a palavra abalo da juventude como a palavra do ano, descrevendo que os jovens com sua energia e zelo podem literalmente abalar o mundo. Então hoje quero falar com você sobre termos um abalo espiritual da juventude. Quando eu trabalhava nesta mensagem, precisei refletir sobre quando Tiz e eu começamos nossa primeira igreja em Santa Fé, no Novo México. Muitos anos atrás, vimos 6.000 adolescentes entregarem suas vidas ao Senhor em 3 anos. Alguns juízes nos ligavam. Lembro-me de receber um telefonema e ele me perguntou: é o pastor Larry Huck? E eu disse: sim, aqui é o juiz fulano de tal. E eu respondi: não hablo inglês. Não estava acostumado a receber ligações de juízes por bons motivos. E ele disse: escute, eu tenho um jovem de 16 anos que está novamente com problemas com a polícia e todos na lei comentam sobre seus jovens, seus adolescentes, e eu gostaria talvez que você o acolhesse. Naquela época, Tiz e eu recebíamos meninos. Quando meninas vinham para casa, alugávamos outro apartamento, tínhamos jovens morando conosco por toda parte. Ele perguntou: qual é o seu programa? Ouvi dizer que seu programa é único, que funciona, e prefiro colocar esses jovens com vocês do que em um centro de detenção juvenil. Qual é o seu programa? Eu respondi: é simples. Levá-los a serem salvos, servirem a Jesus, serem cheios do Espírito Santo e se tornarem evangelistas. E vimos 6.000 desses jovens irem para as ruas. Então quero falar hoje sobre esse abalo da juventude. Leia comigo em 1 Timóteo, capítulo 4, começando no versículo 11. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua juventude. Pelo contrário, ser um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor e no espírito, na fé, na pureza, até que eu vá. Aplica-te à leitura,
à exortação e ao ensino. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que o teu progresso seja manifesto a todos, seu crescimento espiritual. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, pois fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Esta é uma carta interessante, e Paulo escrevendo, obviamente, ao jovem Timóteo, e o jovem Timóteo que estava pastoreando. Paulo diz, não desanime. Aparentemente, Paulo soubera que algumas pessoas, por causa da idade de Timóteo, não o escutavam. E ele o aconselha, não deixe ninguém desprezar você por ser jovem. Não deixe ninguém desprezar você por ser jovem. Agora, a palavra desprezar em hebraico é buza e tem dois significados diferentes. O primeiro significado de desprezar em não deixe ninguém desprezar você por ser jovem, o primeiro é não permitir que as pessoas digam que você é sem valor, que você é indigno de ser notado, alguém sem interesse. Não permitam que digam, por ser jovem, não precisamos prestar atenção em você. Não deixe que ninguém diga isso. E Paulo acrescenta, permaneça firme em tudo o que eu lhe ensinei. E isso salvará não apenas você, mas também aqueles a quem Deus chamou para você ministrar. Agora, quero olhar brevemente para a juventude na Bíblia. Poderíamos ensinar sobre isso por meses. Mas eu quero que você observe o que diz sobre jovens. Número 1, os apóstolos, os discípulos. Os discípulos ou apóstolos. Sabe, quando eu me converti, eu sempre imaginava os apóstolos ou discípulos ou líderes da Bíblia, eu sempre os via como velhos de barbas longas e cabelos grisalhos e, em alguns casos, era verdade, como Moisés. Era verdade, mas muitos líderes não eram idosos, nem homens, nem mulheres, mas eles eram jovens. Os apóstolos, os discípulos que andavam com Jesus, ninguém sabe exatamente a idade deles, mas eles estavam na adolescência até o início dos 20 e poucos anos, os mais velhos, e foram esses que Jesus encarregou de levar o evangelho ao mundo. Eu gosto de pensar em José, que salvou Israel da fome no Egito. E ele tinha 17 anos, quando estava na casa de Potifar, demonstrando a liderança que Deus colocara em seu coração. E veja Davi, ninguém sabe exatamente quantos anos ele tinha ao derrotar Golias, mas algo entre 13 e 18 anos. Provavelmente, mas perto dos 13 ou 14, porque Davi ainda cuidava das ovelhas de Jessé. Ele nem era velho o bastante para ir para o exército, e a maioria entrava no exército aos 16. Veja, Salomão, que se tornou rei, e a Bíblia diz que ele era apenas um jovem. A maioria dos estudiosos acredita que ele tinha algo em torno de 20 anos. Quando se tornou rei, o homem mais sábio do mundo, ele tinha algo entre 12 e 18 anos. Agora veja Jeremias, um dos maiores profetas de Deus. Ouça o que está escrito em Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conhecia. E antes que saístes da madre, te santifiquei e te constituí profeta às nações, ao mundo. Antes de eu te formar, antes mesmo de você estar no ventre de sua mãe, eu te conheci. Vocês me ouviram ensinar na semana passada que logo antes de nascermos, nós nos apresentamos diante do trono de Deus e Ele nos dá um destino. É exatamente isso que está dizendo aqui esse menino, o profeta Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes de você nascer, eu te separei e te ungi como um profeta para as nações, para o mundo. Jeremias responde: Senhor Deus, eu certamente não sei como falar, pois sou apenas uma criança. Deus fala com Jeremias e
e diz: eu te chamei para ser profeta. Jeremias insiste: mas eu não saberia o que dizer. Eu sou apenas uma criança, sou só uma criança. Ele nem diz que sou jovem. Ele diz: sou uma criança. Agora, nós não sabemos exatamente a idade dele naquele momento. Mas no judaísmo considera-se jovem apenas o bar mitzvah, aos 13 anos. Criança é antes dessa idade. Então Deus está falando, acredito, com uma criança e dizendo: você ainda não entende, mas eu te chamei para ser um profeta. Me lembro quando a minha primogênita, Ana, nasceu. Na primeira vez que a levamos à igreja, ela era apenas um bebê nos braços da Tis. Nosso pastor olhou para ela e ele não era do tipo de fazer isso. Ele disse: Tis, traga a Ana aqui. E ela ainda era uma recém-nascida. Ele impôs as mãos sobre ela e ele disse: há uma unção de Deus sobre você para ser terna com as pessoas e falar a palavra de Deus com elas. E essa é a personalidade da Ana. Ela tem essa ternura, essa unção pastoral. Tudo isso acontece não quando já somos homens ou mulheres velhos, mas quando somos jovens. Jeremias disse: Senhor, eu certamente não sei falar, pois sou apenas uma criança. E o Senhor respondeu: não digas que é apenas uma criança, porque eu te separei. Deus disse isso a Jeremias: eu te separei. E eu quero dizer isso aos nossos jovens, mas a todos nós. Cada um de nós, você tem que entender isso. Cada um de nós, antes de nascer, foi separado por Deus. Agora, esse termo, separado, em hebraico, é de onde vem a palavra kadosh, que significa santo, consagrado para um propósito especial. Agora, o que eu quero é que todos entendam, especialmente os jovens, é que você pode ter 12 anos, 15 anos, 18 anos ou 25 anos. Você tem que entender, antes de você nascer, Deus tinha um propósito sagrado para a sua vida. Pense nisso. Cada um de nós tem um chamado sagrado para tornar o mundo um lugar melhor, uma vocação sagrada que Deus nos ungiu para cumprir, mesmo antes de conhecermos Jesus. Eu olho para a minha vida e se você leu o meu livro, sabe que houve muitos anos em que eu, obviamente, não conhecia Jesus. E ainda assim, mesmo quando eu era uma criança correndo pelas ruas e me metendo em confusão, sentia que havia algo sobre Deus. Sentia que existia um Deus. Não sabia se ele era um Deus que se importaria com alguém como eu, mas sentia que ele estava lá. Hoje entendo que é porque em cada um de nós isso já está gravado. Não importa se sejamos alguém que pode dizer: eu não acredito em Deus, sou agnóstico, sou ateu, mas no momento em que a porta da cela se fecha, no momento em que recebemos um diagnóstico do médico, no momento em que algo foge do nosso controle, há dentro de nós esse clamor: Deus me ajuda. E a razão é que todos nós fomos separados para um propósito sagrado e o diabo sabe disso e ele tenta atrapalhar. Mas Jesus é maior que qualquer desvio que o inimigo possa colocar em nosso caminho. Posso ouvir um amém? Pense em Daniel, o profeta. Quando pensamos em Daniel, imaginamos um homem idoso. Mas quando Daniel foi levado ao cativeiro babilônico e Deus começou a usá-lo como líder em Babilônia, ele tinha apenas 12 anos. Um jovem. Pense em Maria. Maria era uma adolescente. Você consegue imaginar um anjo aparecer e dizer: Maria, você vai dar à luz ao Messias? Se alguém viesse a mim dizendo: pastor, Deus me disse que eu vou dar à luz ao Messias, eu diria: ok, vai falar com Derek. Você precisa de oração. O pastor Troy vai cuidar de você. Uma criança, uma garotinha, e Deus usou para gerar o Messias. Pense no próprio Jesus, aos 12 anos. Lembra quando os pais de Jesus estavam voltando para casa e perceberam que ele não estava com eles? Onde está Jesus? E eles voltaram a Jerusalém e onde eles encontraram? No templo, ensinando os líderes religiosos com apenas 12 anos. Quando Jesus iniciou seu ministério, ainda era um jovem, ele tinha 30 anos.
Não era um idoso de longos cabelos brancos e barba grisalha, mas era um jovem. Agora, a segunda parte de ninguém despreze a tua juventude, a primeira é: não deixe que ninguém diga que você é inútil por ser jovem. Mas a segunda, no hebraico, significa: não permita que alguém o tenha em desprezo por causa da sua conduta. Não deixe ninguém dizer que você é inútil porque é jovem. Em outras palavras, não deixe que digam você é inútil por causa da maneira como se comporta. Sua conduta precisa ser a de um homem ou mulher de Deus. No judaísmo, e na verdade em praticamente todas as culturas, exceto a ocidental, quando um menino chega aos 12 ou 13 anos, ou uma menina a essa idade, eles deixam de lado os brinquedos e começam a ser adultos. Na América precisamos resgatar isso. Precisamos compreender que chega um momento em que precisamos crescer, precisamos agir com maturidade. Então, quando Paulo escreve a Timóteo e ele diz: ninguém despreze a tua juventude, ele quer dizer, enquanto você prega, eu me lembro quando eu comecei a pregar e a pastorear, eu tinha 25 ou 26 anos e boa parte ou maior parte da minha congregação era mais velha do que eu, mas eles demonstravam respeito, não apenas porque eu era pastor, mas porque o respeito é conquistado também pela maneira como você se comporta. Me lembro de uma viagem missionária às Filipinas. Estávamos em um quarto de hotel e eu assistia a um velho filme de piratas em preto e branco, um jovem oficial em um navio militar inglês que combatia piratas, gritava com a tripulação e o capitão mais velho e experiente olhou para ele e o jovem disse: eu exijo respeito. E o capitão respondeu: você não pode exigir respeito, você só pode conquistá-lo. E assim, de uma forma, Deus diz para não deixar ninguém desrespeitar você por causa da sua idade. Mas por outro lado, ele diz para ter certeza de que você conquista esse respeito pela maneira como age. Olhe para José, falamos sobre José, 17 anos, na casa de Potifar. Mas se você se lembra da história, a esposa de Potifar tentou seduzir José e ele não se deixou seduzir. Na verdade, ele foi para a prisão porque não quis se envolver com a imoralidade daquela casa. A Bíblia diz: fuja da fornicação, fuja do adultério. Não importa o que Hollywood diga, não importa o que a sociedade diga, até você se casar, você não faz. Até você dizer sim, você não faz. Amém? Olhe para Davi. Davi derrotou Golias. Davi tinha provavelmente 13 ou 14 anos, ou algo assim, mas Davi foi achado fiel. Por que você acha que Deus escolheu Davi? Porque ele era fiel, não quando as pessoas estavam olhando, não quando estava diante da multidão e havia Golias, mas ele era fiel no deserto, quando ninguém via, ele era fiel. Mas a questão é que quando achamos que ninguém está nos olhando, precisamos entender que alguém sempre está olhando. Ele é chamado Deus. E ele vê tudo. E ele chama você. Davi foi fiel com as ovelhas de Jessé. Quando o leão veio, Davi foi fiel para se manter firme. Quando o urso veio, Davi foi fiel para se manter firme. Agora, esse leão e esse urso serão pessoas na sua escola ou pessoas no seu círculo de amigos e você precisa ser fiel para se manter firme e dizer: sabe de uma coisa? Eu sou uma das ovelhas de Deus e eu não envergonho o evangelho de Jesus Cristo. Olhe para o rei Salomão. O rei Salomão foi feito rei ainda menino com 12, 13, 14, 15 anos. Mas por que Deus fez isso? Porque Deus escolheu esse menino? Porque Deus veio e visitou Salomão e disse: peça-me qualquer coisa que você quiser. E se Deus viesse a você agora e dissesse: peça-me qualquer coisa que você quiser. Salomão disse: eu quero sabedoria de Deus
para ser um homem de Deus, para ser um líder de Deus, para ser um rei que Deus quer que eu seja, para ter a sabedoria de governar o seu povo e conduzi-lo ao destino e à vitória como filhos de Deus. E quando Deus viu que ele não pediu algo para si mesmo, mas pediu algo pelo povo, Deus disse: não apenas lhe darei sabedoria, mas também lhe darei as riquezas e a prosperidade que acompanham isso. Veja, a juventude, mas também a caráter que a acompanha. Jeremias, o jovem, o menino, o jovem profeta. Mas quando Jeremias se levantou e havia uma falta de fé em Deus, em Israel, uma falta de fé, muitos dos líderes religiosos estavam desviando o povo. Jeremias, com ousadia, ficou à porta do templo e falou a palavra de Deus e pregou a palavra de Deus e não se deixou levar pelo que o resto da religião estava fazendo. Jeremias foi um homem fiel à palavra de Deus. Olhem para Daniel. Daniel, sim, foi levado como líder aos 12 anos na Babilônia, não em Jerusalém, na Babilônia. O rei trouxe Daniel e os jovens da realeza de Jerusalém e disse: é assim que destruímos o Deus de Israel. Vamos fazer com que esses jovens se conformem aos nossos caminhos. Vamos fazê-los se modernizar. Amém? Mas Daniel e seus amigos recusaram. Eles disseram: sabe de uma coisa? Comece por aqui, apenas coma essa carne. E eu não estou falando de comida hoje. Mas eles sabiam que se os fizessem deixar de comer comida kosher, isso seria como um passo para assimilá-los. Veja, o diabo não se importa se você diz que é cristão. O diabo só quer que você haja como parte do mundo. Eles disseram: não podemos permitir que você ore mais. E Daniel escancarou as janelas e orou 3 vezes por dia. Não se escondeu em um quarto. Não apenas agradeceu baixinho na escola, na hora da refeição, abaixando a cabeça e orando: Deus abençoe essa comida em nome de Jesus. Amém. Ele disse: Pai, eu te adoro. E a Bíblia diz que o agarraram e o prenderam e o jogaram na cova dos leões. E naquela noite usou um leão como travesseiro. Esse é o tipo de liderança que ele tinha como jovem. Olhe para Maria. Consegue imaginar um anjo chegando e dizendo: você vai ter um filho? E ela disse: eu nunca conheci um homem. Foi o que ela disse. Não, o Espírito Santo virá sobre você. E ela respondeu: está tudo bem. Maria acreditou que qualquer coisa era possível com Deus. Não importava o que o mundo dissesse, não importava o que fosse fisicamente possível, espiritualmente tudo é possível com Deus. Lembro-me de uma vez quando estávamos pastoreando na Austrália, e eu sempre fui do tipo Tiz, e eu somos desses que acreditam que o copo está sempre meio cheio. Todas as coisas cooperam para o bem. O que Satanás intentou para o mal, Deus transformará em bem. Nós apenas vivemos assim. É um hábito para nós agora. Cremos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. E um jovem pastor, e eu estava pregando em uma conferência lá, um jovem pastor me disse: Pastor Larry, posso fazer uma pergunta? E eu disse: claro. E ele disse: por que quando eu era um cristão mais jovem, eu via mais milagres do que agora que sou mais velho? E eu disse: porque quando você era mais jovem, não deixava ninguém convencê-lo ao contrário. Você não queria andar com pessoas que dizem: eu sei que Deus pode fazer isso, mas você precisa ser como Maria e dizer: se Deus disse, que assim seja, que todos os homens sejam mentirosos, mas que Deus seja verdadeiro. A palavra juventude, em hebraico, na maior parte, esta mensagem é para os jovens, mas esta parte também é para os adultos. E a palavra em hebraico é na'ar. E a palavra na'ar é uma palavra incrível. Significa juventude, significa uma energia espiritual única. Não rebeldia, mas um fogo espiritual. Então, quando alguém é jovem, Deus diz: eu dei a eles uma energia espiritual única. Um fogo espiritual. Isso é juventude. E é por isso que convocam jovens de 18 anos para o exército. Porque quando dizem a um homem de 60 anos, avance, ele pensa: espere um minuto.
Vamos analisar isso. Mas quando dizem a um jovem de 18 anos, avance, ele diz, sai da frente! E isso é dado por Deus a eles. A rebeldia dos jovens não é um crime. Pelo contrário, é o fogo da alma que se recusa a se conformar, que se mostra insatisfeito com o status quo, que clama por mais mudanças no mundo, mas que fica frustrado porque não sabe como. A rebeldia de uma criança não é um crime, pelo contrário, é algo que Deus criou. E é por isso que essa rebeldia, esse fogo, esse espírito precisam estar sob o controle do Senhor Jesus Cristo, porque sem isso vai causar dano. Mas com isso vai mudar o mundo. Veja, eu não sei você, mas eu cresci nos dias dos hippies e da guerra do Vietnã. E não sei se você sabe, isso vai mostrar a minha idade. Eu quero mudar o mundo. Lembra dessa música? Mas eu não sabia como. Isso está em um jovem. Eles olham para isso e dizem, podemos tornar o mundo melhor. A única maneira de tornar o mundo melhor não é pelos caminhos do mundo, porque os caminhos do mundo nunca funcionaram. A única maneira de tornar o mundo melhor é de acordo com os caminhos de Deus, porque os caminhos de Deus estão acima de todos os caminhos. Então precisamos entender que essa energia que está em nossos filhos, nossos netos, em algumas pessoas, está aí porque Deus colocou isso em você. Eu amo isto. Em hebraico, na'ar, e é a raiz da palavra levantar-se. Na'ar é a raiz para sacudir a poeira. Na'ar é a palavra para juventude, é a palavra raiz para despertar. Em outras palavras, de repente, aos 12 ou 13 anos, 14 ou 15 anos, um jovem, um na'ar, de repente não é mais uma criança, mas começa a sentir as coisas sociais, começa a entender as coisas. Eles podem não entender tudo o que está acontecendo, mas começam a sentir que podem fazer a diferença. É isso. Quantas vezes, como pais, dissemos a nossos filhos, cresça! E é isso que eles estão tentando fazer. Mas precisamos deixá-los crescer nas coisas de Deus, na presença de Deus, sob a palavra de Deus, porque os jovens podem sacudir o mundo. Os jovens têm esse espírito dentro deles que pode fazer a diferença e trazer um abalo espiritual da juventude. Sabe, como adultos, às vezes precisamos nos lembrar de despertar. Às vezes, como adultos, precisamos nos lembrar de sacudir a poeira, porque ainda temos um mundo a alcançar. E deixe-me acrescentar uma observação que é realmente importante para entendermos. Quando Tis ficou doente pela primeira vez e disseram, você tem 3 meses de vida, isso foi há 7 anos, quase 8 anos atrás. E eu me lembro que o Rabino Lepin e Susan, sua esposa, voaram para orar com Tis e estávamos almoçando kosher e estávamos abalados, sabe? Isso era algo novo. Lembro-me de sentar no consultório do médico, ele dizendo, bem, acho que talvez eu possa dar-lhe 3 meses de vida. E Tis disse, Rabino, o que você acha que está acontecendo? E o Rabino disse, bem, estamos em um mundo em que, infelizmente, coisas ruins acontecem. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.